Aqui Tem Justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. É o poder judiciário que mais trabalha no mundo, que mais decide, solucionando, pacificando as questões relativas ao dia a dia do cidadão, ao dia a dia da sociedade, das relações entre os poderes, da harmonia e da paz social. E nesse sentido, nos próximos dias nós iniciaremos essa campanha e eu gostaria de ter a participação de todos os tribunais do país, da magistratura, exatamente engajado em mostrar as grandes questões que nós decidimos em favor do cidadão, em favor dos mais pobres, em favor daqueles que precisam, como diria, aqueles que têm sede e fome de justiça. O judiciário existe para isso, para pacificar a sociedade. E bem prova isso o manifesto que recebemos ainda há poucos dias a respeito da sociedade civil defendendo o Supremo Tribunal Federal. Foram mais de 200 entidades da sociedade civil, das grandes religiões que são praticadas no Brasil, dos patrões, dos empregados, das entidades sindicais, das entidades dos movimentos sociais, dos estudantes da UNE, enfim, toda a sociedade veio através da entrega feita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da manifestação da Advocacia Pública, da Procuradoria-Geral da República, defender o Supremo Tribunal Federal, defender este poder judiciário que é o garantidor da Constituição, dos direitos, ou seja, o garantidor da sociedade brasileira. Esse país condenado em segunda instância, inclusive por eles querem que esse fuja. Eles estão fazendo isso para permitir a fuga do marginal. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma vergonha para o indivíduo que destruiu o restante de tínhamos no nosso país. É uma vergonha brasileira. Isso é um absurdo. Agora é o nome. Vossa Excelência. Caralho. A gente não respeita. O STF é uma vergonha. Sim! Hashtag vamos ressuscitar essa hashtag. Hashtag me prende Lewandowski. Porque não apenas eu, mas todo mundo aqui considera a Suprema Corte Brasileira uma vergonha. E eu gostaria também de resgatar outro momento memorável, que foi a entrevista do Marco Aurélio de Mello no Roda Viva, que foi questionado por Neumann sobre várias atitudes indignantes da Suprema Corte Brasileira. E ele disse na cara do ministro: eu tenho vergonha da Suprema Corte. Mas você não confia na sua Suprema Corte, Neumann? Não confio. E eu, Felipe Ferreira, do Jacaretanga, também não confio. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui, pessoal. Cada vez mais as pessoas se... Então, eu estou aqui nesse exato momento em frente ao STF para fazer a cobertura dessa grande manifestação que está tendo agora contra essa decisão do STF para acabar com a Lava Jato. Então, nesse momento eu estou aqui com a dona Adelina, acabei de encontrar aqui, toda a caráter, toda linda, né? Dona Adelina, o que a senhora está achando aí dessa grande manifestação? Olha, nós, povo brasileiro, acordamos, porque muito tempo a gente passou comandado simplesmente por todas as quadrilhas que já mandaram no país. Eles têm que assumir, de uma vez por todas, que o povo acordou. E que nós não vamos deixar ninguém mudar a situação que começamos. Muito bem. Nem queira, quer não. E pode escrever: nós vamos tirar esses pilantras do STF. Nós vamos limpar o STF. Porque o STF existe para ser guardião da Constituição, guardião da pátria, guardião da democracia. E o que está acontecendo é que eles são guardiões da bandidagem, da safadeza. Então, gente, agora eu tô aqui com o seu Marcelo, tá bom? Com uma faixa "Tenho vergonha do STF". Vou te perguntar, Marcelo, o que podemos fazer para acabar com essa pouca vergonha do STF?
Eu acho que é só o Senado fazer aquilo que lhe cabe, né? Vários pedidos de impeachment foram apresentados, eles têm que analisar. Se couber o pedido de impeachment, é que vai em frente e remove o ministro, só isso. Então, o Senado tem que ter coragem, representar o povo, fazer o que deve ser feito. A gente já tirou 2 presidentes, que é um cargo muito mais importante que o de ministro, e não tem essa comoção toda. Olha só essa notícia. Há a possibilidade de o STF adiar o julgamento que pode revogar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Decisão que, se confirmada, soltaria Lula e mais 169 mil presos condenados em segunda instância, né? Como a gente já falou aqui várias vezes. A sessão está marcada para 10 de abril. Hoje, porém, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, eu dei a ficha dele aqui no último programa, né, Augusto? Você lembra? Pediu a Dias Toffoli que ele seja adiado, esse julgamento. A nova diretoria, recém-empossada, alega que ainda está se inteirando de todos os aspectos envolvidos no presente processo e outros temas correlatos, razão pela qual necessita de maior prazo para estudar a melhor solução para o caso. É o que diz o pedido feito, repito, pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Eu já desconfio. Porque esse é aquele que foi denunciar o Bolsonaro na ONU, esse é aquele que foi candidato a vereador no Rio de Janeiro anos atrás pelo PT, esse é aquele que cresceu dentro da OAB com o apoio do Vadir Damus, suplente de deputado petista, que se tornou deputado pela manobra do Lula. Esse é afiliado político do Sérgio Cabral, depois de se candidatar pelo PT, se filiou ao MDB. Tem discursos dele, estão disponíveis no YouTube, você tem aí facilmente encontráveis na internet, contra as decisões do juiz Sérgio Moro, principalmente quando elas alvejavam petistas, e obviamente não foram só petistas que foram alvejados pela decisão de primeira instância na Lava Jato. Então a gente olha com desconfiança para saber o que ele quer, porque a OAB, de modo geral, a gente já criticou várias vezes aqui a entidade por isso, Augusto Nunes, defende o interesse dos advogados, a quem interessa de fato que haja mais instâncias para eles recorrerem, mais tempo para eles trabalharem para os seus clientes. Esse é um Vadir Damus, né? Eu não posso falar nada mais, eu não gostaria de se chamar de Vadir Damus, agora ele é, e isso resume o perfil, o comportamento, as ideias. Ele será, pode apostar, ele será candidato a algum cargo político, ele pretende fazer carreira política, como o Vadir Damus, ele já começou e acabou a carreira política do Vadir Damus, que é uma nulidade. Esse aí também não vai muito longe, porque esse é outro, que está com a cabeça, né, ainda jovem, né, e com a cabeça em 1964 ou 68, ou 70 mais especificamente, quando a situação política ficou muito radicalizada. Ele não consegue chegar a esse século. Então, tudo que ele faz agora é uma jogada política. Eu não consigo entender direito o que ele pretende, mas pode escrever. É para tirar o Lula da cadeia. Não importa que junto com o Lula saiam 170 mil delinquentes, né? Estupradores, pedófilo, qualquer coisa. Ele nem está interessado nisso. Ele está querendo ter uma vitória sobre o governo. Repito, a OAB se transformou numa uni que reúne velhotes, né? Em vez de estudantes que não se formam, são os velhotes da OAB que ainda ficam brincando de estudantes. É isso que está acontecendo. Evitar de dar nomes aqui, porque sei que há gente, não todos, evidentemente, a maioria não é assim, mas há gente na Suprema Corte que guarda rancor no freezer. Portanto, não vou dar nomes. Todavia, ouvi aqui vários companheiros respeitosos sobre o seguinte, e daí indago Vossa Senhoria e a mesa diretora. O meu gabinete 16 está em desespero
porque jornais, o Globo, a Folha, Globo News, estão telefonando de que o ministro Alexandre Reis acaba de decidir retirar as minhas 30 redes sociais do ar, em mais uma brutal agressão à liberdade de imprensa. Bom, posto isto, há informação no cafezinho que o oficial de justiça está aqui para me intimar. A pergunta que lhe faço, dentro do plenário eu posso ser intimado? Porque eu desejo fazer um escândalo aqui se eu for intimado. No gabinete sim, no corredor sim, mas aqui dentro do plenário, porque aqui já aconteceu até a prisão de senador, né? Senador Alessandro Vieira. Senhor presidente, boa noite, senadores e senadoras. É público, é notório o esforço que estamos fazendo desde o início da legislatura para levar transparência e controle para as ações das mais altas cortes do Poder Judiciário. Nos últimos dias, os casos de abuso se avolumam e você não tem, infelizmente, nenhuma reação institucional do próprio Supremo Tribunal Federal. No dia de hoje, nós tivemos a manifestação da Procuradora-Geral da República, pedindo arquivamento daquele inquérito sem juízo, sem razão, sem condições jurídicas de subsistir, mas que foi determinado pelo ministro Dias Toffoli e é alegremente executado pelo ministro Alexandre de Moraes, os dois flagrantemente em abuso. Na tarde de hoje, senhor presidente, foi interposto mandado de segurança e foi interposto habeas corpus pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Nos dois remédios jurídicos, os procuradores elencam um rol infindável de abusos praticados pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Restam duas perguntas importantíssimas, senador Davi, para que a gente possa responder aqui nessa casa. A primeira delas é o que os ministros precisam tanto esconder. O que eles têm por debaixo daquela toga, por debaixo da casca da instituição mais importante da República, que eles precisam esconder à força de tanto abuso, de tanta intimidação. Hoje, 10 brasileiros receberam em suas casas busca e apreensão deflagradas em ações ilegais. Claramente sem nenhuma motivação, claramente sem nenhuma razoabilidade. Essa é a primeira questão, o que eles querem esconder. A segunda questão, senador Davi, que precisamos urgentemente responder é que tamanho terá o Senado da República. Se nós vamos nos colocar à altura do desafio de garantir equilíbrio institucional para a nossa nação, ou se vamos nos submeter aos abusos, porque os abusos vão cada vez mais em crescente. Não é segredo que é assim que acontece. A gente vê, e é reiterada a reclamação, o alerta, que determinados partidos, como por exemplo o Partido dos Trabalhadores aqui do senador Humberto Costa, vem fazendo, dos riscos para a democracia brasileira, o risco do autoritarismo. E concordo e assino embaixo da preocupação que eles têm, porque é a preocupação que qualquer brasileiro decente deve ter. Mas hoje, nesta praça, o abuso está no Supremo Tribunal Federal. E só existe uma instituição que pode aplicar o remédio adequado, que é o Senado da República. Então, presidente Davi, para além do recurso que ainda está pendente, da propositura de CPI que foi subscrita por 29 senadores, e o senhor sabe, e eu sei, que lá existem fatos determinados e todos os requisitos necessários para uma CPI, além desse recurso pendente de apreciação pelo plenário, informo a Vossa Excelência que estamos apresentando ainda hoje pedido de impeachment em face dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli pela prática de crime de responsabilidade, pelo abuso de autoridade que praticaram nesses atos de censura à imprensa e de abuso contra cidadãos brasileiros. Democracia tem que ser para todos. E eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador. A revista Cruzoé foi censurada pelo ministro Alexandre de Moraes porque publicou que num documento até então público, Marcelo Odebrecht disse à Lava Jato que o codinome Amigo do Amigo de Meu Pai, usado por ele numa mensagem de 2007 para tratar da usina de Santo Antônio, se referia a Dias Toffoli, então chefe da Advocacia Geral da União.
Hoje, o repórter Mário César de Carvalho publica matéria sobre o apelido de Toffoli na Folha. Diz, entre outras informações, o que foi dito pela Cruzoé e vai além. Vou ler um trecho, aspas, 3 delatores ouvidos pela Folha, sob condição de que seus nomes não fossem divulgados, disseram que a linguagem empregada por Marcelo é típica de quem está tratando de pagamento ilícito. O presidente do Supremo nega que tenha qualquer relação com a Odebrecht. Fecho aspas. Eu pergunto, meu compadre Augusto Nunes, os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes vão acusar a Lava Jato de estar usando a Folha? Vão acusar o jornal de fazer insinuações para atingir o Supremo Tribunal Federal? Vão censurar a Folha também? Nessa quarta-feira, o ministro Edson Fachin pediu uma nova manifestação da AGU, Advocacia Geral da União, sobre o inquérito aberto por Dias Toffoli que levou Alexandre de Moraes a censurar Cruzoé e o antagonista. Dessa vez, o ministro quer ouvir o órgão, que já havia se manifestado a favor da investigação, sobre um pedido da Associação Nacional dos Procuradores da República para impedir diligências contra membros do Ministério Público Federal que sejam alvos. Daí, Augusto, quer dizer, a Folha está fazendo um desdobramento daquela revelação da Cruzoé e agora, quer dizer, quem quer que divulgue um documento que está presente nos autos de uma investigação vai ser intimidado, vai ser convidado a depor na Polícia Federal, ou é só quando esse documento envolve algum ministro do Supremo Tribunal Federal? No caso, continua envolvendo, é o mesmo caso. Quer dizer, eles vão continuar censurando. Isso é para mostrar que não tem nenhum sentido aquilo que foi feito e dito pelos senhores ministros em relação à matéria original que gerou essa confusão. Certo.